Oi. Então, o propósito desse vídeo é falar um pouquinho sobre a Bhagavad Gita, agora mais especificamente falar sobre duas visões de mundo específicas que são encontradas na literatura antiga indiana, nos Vedas. E essas duas visões de mundo, elas aparecem na Bhagavad Gita e são muito importantes para que a gente compreenda uma estrutura maior a partir da qual a Bhagavad Gita pode ser entendida. Me adiantando um pouquinho, enquanto que a primeira dessas visões de mundo pode ser chamada de visão védica ou dhármica de mundo, a segunda poderia ser chamada de visão yógica ou upanishadica de mundo. E elas aparecem, as duas visões, dentro da Bhagavad Gita. São duas visões, na verdade, que, em certo sentido, caracterizam muito o que a gente chama hoje de hinduísmo, e elas se conflitam entre si, né, em certo sentido. E a Bhagavad Gita oferece uma conciliação, uma síntese dessas duas visões. Então, meu propósito aqui é mostrar o que são cada uma dessas duas visões. E aí, no final da aula, eu vou mostrar como essas duas visões pode ser utilizada para se montar, né, ou se pensar em uma estrutura maior a partir da qual a Bhagavad Gita pode ser compreendida. Ok, vamos lá. Então, o primeiro conceito relevante para a gente entender a primeira dessas duas visões de mundo é o conceito de Dharma. Então, é um conceito central dentro do hinduísmo, central em várias tradições do hinduísmo, e central também na Bhagavad Gita, é um dos conceitos chaves da Bhagavad Gita. Então, nos dicionários a gente encontra esse termo significando virtude, ordem, religião, justiça, dever religioso e social e lei cósmica. Ele vem de uma raiz sânscrita, dri, que significa suportar, manter ou estabelecer. Então, a gente poderia traduzir de uma maneira mais literal a palavra dharma como aquilo que sustenta, aquilo que mantém. Agora, aquilo que mantém o quê? Então, essa resposta pode ser, essa pergunta pode ser respondida adotando duas perspectivas, uma perspectiva mais externa ou coletiva, e uma perspectiva mais individual. Então, vista enquanto lei cósmica, né? Então a ideia é que o Dharma seria, digamos, um conjunto de normas de conduta, normas morais, que supostamente teriam uma origem divina, né? Então daí o uso da palavra lei. E essas leis ou essas normas, elas garantiriam o funcionamento normal da sociedade, ou o funcionamento são, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista econômico. A ideia é que se a sociedade como um todo segue essas normas, segue essas regras, toda a sociedade vai caminhar num sentido progressista, né? Ela vai avançar dessas dimensões, na dimensão psicológica, na dimensão religiosa, na dimensão econômica e assim por diante. Então nesse sentido, o Dharma pode ser visto sob uma perspectiva externa, coletiva. No entanto, ele também pode ser visto a partir de uma perspectiva individual, que naturalmente uma sociedade é composta por indivíduos. Então, e são esses indivíduos que devem aderir ao Dharma, são esses indivíduos que devem seguir essas leis ou normas de conduta. Então partindo dessa perspectiva mais externa, e indo em direção à perspectiva mais individual, a gente passa por certas categorias que supostamente compõem a sociedade. Por exemplo, você tem a família, que é uma categoria fundamental para a sociedade. Então, nesse sentido, você tem o Dharma da família, você tem o Kula Dharma. Então, e aí, nesse sentido que Dharma pode ser visto como dever também, né? Norma de conduta ou dever. Dever religioso, dever social. Então, a família tem o seu dever, né? Os brahmanas, né, que são a categoria correspondente aos intelectuais, aos sacerdotes da Índia Antiga, também têm o seu dever, também têm o seu dharma. Os kshatriyas, administradores, guerreiros, também têm o seu dharma, o seu dever. Os vaixyas, agricultores, comerciantes e, finalmente, os shudras também teriam o seu dever. Então, cada categoria específica vai ter um dharma específico. E a ideia é que se cada indivíduo cumpre com o seu dharma, se cada indivíduo cumpre com o seu dever social e religioso, toda a sociedade ela vai prosperar. Então, nesse sentido, a sociedade ela pode ser vista como um complexo composto por várias partes. Então, o funcionamento desse complexo, da sociedade como um todo, depende
do bom funcionamento de cada uma de suas partes, né? Da família, dos sacerdotes, dos guerreiros, administradores, reis, e também dos indivíduos que pertencem a cada uma dessas categorias. Só que do ponto de vista individual, a ideia de Dharma também envolve um aspecto metafísico, porque a ideia é que essa conduta, essas normas ou esses deveres não são algo externos ao indivíduo, não são algo que, por exemplo, não é uma coisa que é convencionada através de um contrato social, por exemplo, não. Faz parte da própria natureza, digamos, do kshatriya, do guerreiro, do brahmana, intelectual, sacerdote, agir de uma determinada maneira. Então, nesse sentido, o Dharma tem esse viés externo, ao qual eu me referi agora há pouco, né, que seria uma lei cósmica e algo vindo de cima para baixo, por assim dizer, de origem divina. No entanto, seria algo também interno, ele faria parte da própria natureza dos indivíduos. Então, se o indivíduo, se o guerreiro, por exemplo, o administrador, o rei, ele cumpre com o seu Dharma, ele não está fazendo nada mais do que seguindo a sua natureza. Então, a ideia é que se cada indivíduo segue, age de acordo com sua natureza, naturalmente o viés moral está contemplado aí, e toda a sociedade ela vai se beneficiar e também vai progredir nessas perspectivas e esferas às quais eu me referi anteriormente. Bom, dito isso, essa noção de Dharma, ela tem uma conexão muito próxima com a parte mais antiga dos Vedas, que é a parte ritualista, os Samhitas e os Brahmanas, né? A parte que trata basicamente da execução de rituais. E é tanto que uma das escolas filosóficas indianas, o Mimamsa, que pode ser entendida como uma filosofia do ritual, a noção central para o Mimamsa é a noção de Dharma. Na verdade, o primeiro sutra do Mimamsa Sutra começa dizendo o seguinte: vamos agora nos perguntar, nos questionar sobre o Dharma. Vamos entender o que é o Dharma. Então, o Dharma é a noção central do Mimamsa e é uma das noções centrais dessa tradição que surgiu a partir desses textos mais antigos, pertencentes aos Vedas, a seção de karma, de ritual, karma kanda, karma ação, kanda porção ou parte. E, na verdade, existe uma conexão estreita entre o Dharma, visto nessa perspectiva mais ampla, e os rituais. E é isso que a filosofia Mimamsa tenta articular. Primeiro, há uma conexão de dependência entre a sociedade e a execução dos rituais, entre o Dharma e a execução dos rituais. Supostamente, para que a sociedade se mantivesse sã nesse sentido, para que as pessoas continuassem seguindo o Dharma, os rituais deveriam ser realizados. E você também tem uma dependência no sentido contrário. A execução dos rituais depende do Dharma, depende da existência de uma sociedade sã, saudável. São os brahmanas, os sacerdotes, que executam os rituais. E são os kshatriyas, os guerreiros, os administradores, quem patrocinam, quem financiam os rituais. São os vaishyas, os agricultores, comerciantes, quem fornecem os itens necessários para que os rituais sejam realizados. Vegetais e ingredientes à base de leite, etc. Então você tem essa dependência mútua. Dharma, visto nessa perspectiva mais ampla, em termos de sociedade, e execução dos rituais. E essa ideia, né, de Dharma e de rituais, ela aparece de uma maneira bem explícita na Bhagavad Gita. Como também aparece, algo que eu não mencionei até agora, que é a ideia de uma elevação cósmica, que é o seguinte: dentro dessa visão mais antiga, contida, presente nesses textos aos quais eu me referi agora há pouco, a ideia, primeiro, de que o universo ele pode ser dividido pode ser dividido hierarquicamente em, no mínimo, 3 categorias. Você tem uma categoria intermediária, mais ou menos onde nós nos encontramos hoje, onde você tem, grosso modo, uma quantidade equivalente de sofrimento e prazer, mas você tem uma dimensão superior, onde as condições seriam mais favoráveis, ou falando de outra forma, a quantidade de prazer ou satisfação superaria a quantidade de sofrimento. Algo equivalente à nossa noção de paraíso. Swargaloka é o termo em sânscrito.
Você teria uma dimensão inferior, que seria equivalente à nossa noção de inferno. Né? Então, esses conceitos eles aparecem em vários textos, também aparecem na Bhagavad Gita. Agora, essas três dimensões, elas, em geral, são entendidas como estando ainda em uma dimensão ou esfera material. Então, a noção de paraíso aí, ela não envolve a ideia de uma transcendência, de algo para além desse mundo material, porque, mesmo nessa dimensão superior, você ainda teria, digamos, o fim da vida dos indivíduos, a morte. Isso aparece bem claro na Bhagavad Gita, por exemplo. E, além disso, você tem a ideia da existência de um processo de elevação cósmica. Por exemplo, se o indivíduo ele cumpre com o seu dharma nessa vida, ele executa todos os rituais, então, na próxima vida, ele vai ser promovido a dimensões superiores. Então, você tem a ideia de uma elevação cósmica. E, da mesma forma, o indivíduo que não cumpre com o seu dharma, ele não age de maneira correta, moral, ele pode regredir, pode ir para essas dimensões mais inferiores. Mas vamos dar uma olhadinha nesses versos aí do capítulo 2 da Bhagavad Gita. Então eu vou ler. Além disso, diz o verso, isso é Krishna falando para Arjuna. Então a Bhagavad Gita não menciona nenhum diálogo entre dois indivíduos, Arjuna e Krishna. Arjuna desempenha o papel do discípulo, do aluno, e Krishna do mestre ou professor. Então aqui é Krishna falando para o estudante Arjuna. Além disso, considerando o teu Dharma, não deverias hesitar. Para um guerreiro não há nada melhor do que uma batalha justa. Feliz Esparta. Esparta é um outro nome de Arjuna. São os guerreiros vencedores de tal batalha que surge por conta própria, escancarando os portões do paraíso. Se morto, alcançarás o paraíso, vencedor, governarás a vasta terra. Portanto, levanta-te, Campeiro. Decide-te por lutar na batalha. Campeiro é um outro nome de Arjuna. Então aqui você tem, de forma explícita, essa ideia de que se Arjuna, seu guerreiro, executa o seu dharma, executa o seu dever, ele vai ser promovido, né, para o paraíso, para uma existência após a morte. Ele vai aparecer, né, ou nascer em uma dimensão, uma plataforma mais favorável, que aqui é chamada de paraíso. E você também tem referências ao processo inverso de evolução, uma degradação cósmica. Aqui já é Arjuna falando, capítulo 1, eu vou ler. Quando se arruína a família, seus dharmas perpétuos se perdem. Quando o dharma se perde, o adharma, o oposto de dharma, vence a família inteira. Tanto para a família quanto para seus assassinos, semelhante confusão conduz só ao inferno. Os antepassados caem privados de arroz e ritos de água. Seres humanos com dharmas familiares devastados, de certo, residem no inferno, Janada é um outro nome para Krishna. É isso que ouvimos. Então aqui primeiro se menciona a ideia do dharma de uma categoria social específica, é a família, o Kula Dharma, o dharma da família. Então aqui a gente está fazendo referência às consequências de as pessoas deixarem de seguir o dharma da família. E uma dessas consequências, na verdade, ele menciona duas bem interessantes. A primeira é que os indivíduos que causam essa degradação, eles vão para o inferno. Né? Então, ou seja, eles são colocados nessa situação inferior. E também menciona um tipo específico de ritual, né? Que é o ritual de Pinda. É uma cerimônia que supostamente os membros de uma família devem realizar para os seus antepassados, para os indivíduos que já morreram. E supostamente são essas cerimônias que são responsáveis pela manutenção dos indivíduos nessa situação mais favorável. Então aqui Arjuna fala o seguinte: se a tradição familiar ela é abalada, se as pessoas deixam de seguir o dharma da família, uma consequência é que esses rituais, que ele diz os ritos de água e arroz, são interrompidos. Então, a consequência disso é que os antepassados, ou seja, as pessoas que supostamente seriam as beneficiárias desses rituais, elas vão cair dessa plataforma mais satisfatória nas quais elas se encontram. Então, a gente vê bem claro aí a dependência que existe até em relação, de um nível em relação ao outro. Ou seja, para as pessoas se manterem ou algumas pessoas no mínimo, nesse nível mais prazeroso, numa dimensão, numa esfera mais satisfatória, né? As pessoas, os antepassados, né, os seus antepassados, nessa realidade elas têm que executar ritual. Então, mais uma vez, a gente vê aqui, de forma bem clara, a importância que essa tradição
coloca na execução dos rituais e na manutenção do Dharma. Ok, mais uma citação aí da Bhagavad Gita, dessa vez a Krishna falando, capítulo 2. Absortas em alcançar o paraíso, almas não sábias e egoístas deleitam-se na retórica dos Vedas. Parta, mais uma vez, o nome de Arjuna. Alegando que nada mais existe, proclamam que aquelas floridas palavras repletas de rituais proporcionam bom nascimento e frutos da ação, e conduzem à aquisição de bens e poder. Então, aqui é uma das vezes que Krishna fala sobre os Vedas, mas de forma negativa. Na verdade, ele está falando sobre uma determinada categoria de pessoas que veem os Vedas como tendo o objetivo de cumprir um propósito específico. E que propósito é esse? Proporcionar bom nascimento e aquisição de bens e poder. Então aqui a gente tem os rituais que estão contemplados nos Vedas, principalmente nos Samhitas, e eles vão ser elaborados em outra categoria chamada de Brahmanas, sendo utilizadas com um fim, digamos, mundano. Ou seja, as pessoas elas utilizariam, né, esses rituais, utilizariam os Vedas com esse fim exclusivo de obter essa elevação cósmica e obter facilidades materiais. Aqui, Krishna menciona bem, né, bens e poder. E Krishna também critica no sentido de que essa classe específica de pessoas que usa os Vedas dessa forma, na verdade, é uma classe de pessoas que adota uma visão de mundo específica. E é essa visão de mundo que eu estou tentando mostrar aqui, é a primeira. Elas dizem que nada mais existe além disso, além dessa realidade que supostamente eles querem alcançar, né? Essa realidade mais prazerosa, o paraíso, por exemplo. O objetivo delas é o paraíso. Então aqui, nas entrelinhas, Krishna está criticando essas pessoas porque elas não enxergam, não entendem ou não aceitam a existência de uma transcendência. Então é uma visão mundana, no sentido de esse mundo material, mesmo se você considera uma dimensão não visível para nós, que seria o paraíso, mas ainda assim material, para essas pessoas seria tudo que existe. Então elas não contemplam, não se esforçam para entender, ou mesmo para alcançar, ou até para alcançar, uma transcendência, algo que estaria para além desse mundo. Ok, então aqui eu tento resumir as principais características disso que eu estou tentando explicar até agora, que a gente pode chamar de visão védica ou dhármica de mundo. Então, em primeiro lugar, é uma visão que enfatiza o Dharma, né, nesses dois âmbitos aos quais eu me referi anteriormente, no âmbito externo e no âmbito interno. Então, o Dharma seria o propósito maior da vida. Artha, propósito. Do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual, o propósito da vida de cada indivíduo vai ser cumprir o seu Dharma. Né? O Dharma é a categoria a qual o indivíduo pertence, mas também o seu Dharma mais específico. E é uma visão que, em função da ênfase na execução do dever moral e religioso de cada indivíduo, ela também enfatiza que a sociedade como um todo progrida, seja uma sociedade próspera e moral. É nesse sentido que é uma perspectiva otimista. Né? Otimista porque ela, no mínimo, acredita, incentiva os indivíduos a acreditarem que é possível construir uma sociedade harmônica. Mais uma vez, a sociedade ela é vista como esse complexo, né, composto por várias partes, e se cada parte, ou seja, cada indivíduo, cada grupo social, cumprir de forma eficiente com o seu Dharma, toda a sociedade ela vai progredir no caminho da moralidade, no caminho da prosperidade econômica, no caminho da religiosidade, e cada indivíduo vai se elevar do ponto de vista cósmico, vai obter um nascimento cada vez mais satisfatório, mais prazeroso. E é também uma perspectiva humanista, porque ela centra no indivíduo. Ou seja, todo parâmetro de referência dessa visão de mundo centra no indivíduo, em que posição social ele ocupa, se ele é um kshatriya, um guerreiro, se ele é um brahmana, um sacerdote intelectual, se ele é um vaixya comerciante, se ele é um shudra, um trabalhador braçal. Então, o dever, a maneira como cada indivíduo deve agir, ela é parametrizada em função da categoria social dela. Então, o homem, o ser humano, visto nesse âmbito mais coletivo, mais social, ele é o parâmetro de muito dessa visão de mundo. E você tem essa perspectiva mundana em relação à elevação cósmica que eu acabei de mencionar.
Então, isso é o que a gente pode chamar de visão védico-dhármica de mundo, que é uma visão que, como eu falei, é mencionada na Bhagavad Gita, que é o meu texto central aqui, mas que também aparece em outras tradições, como, por exemplo, a tradição Mimamsa. Ok, aí agora eu começo a falar sobre a segunda visão de mundo. Enquanto que na primeira visão de mundo, o conceito central é o conceito de Dharma, aqui o conceito central, um dos conceitos centrais, vai ser o conceito de Brahman. Então, vou falar um pouquinho sobre o que significa essa palavra. Então, Brahman vem dessa raiz sânscrita, Bri, que significa o maior. Brahman pode ser traduzido de uma maneira literal como significando maior que o maior. Nos livros, nos dicionários sânscritos, a gente geralmente encontra esse termo como significando espírito, fonte, sustentação e causa final de tudo que existe, suporte ontológico de toda a realidade. Então, Brahman teria como pretensão significar algo que estaria para além da realidade fenomenal. Seria algo que seria tanto a causa de toda a realidade fenomenal, como também o suporte dessa realidade, o que mantém essa realidade coesa, unificada. E mais ainda, seria, no certo sentido, a verdadeira realidade, né? Como se essa realidade fenomenal, que é completamente plural, cheia de variedade, ela não correspondesse a como as coisas são de fato, não fosse a verdadeira realidade. A verdadeira realidade consistiria nesse princípio unificador, que seria o Brahman. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É o conceito central das Upanishads, sem sombra de dúvida. E o conceito central dessa outra escola filosófica indiana, que é o Vedanta. Então, da mesma forma que o Mimamsa, que eu mencionei anteriormente, a filosofia do ritual, o texto central do Mimamsa, que é o Mimamsa Sutra, começa com essa indagação, essa motivação. Vamos agora nos perguntar sobre o Dharma. O Vedanta Sutra começa de forma idêntica. O primeiro sutra do Vedanta Sutra é idêntico ao primeiro sutra do Mimamsa Sutra, só que no lugar da palavra Dharma, aparece a palavra Brahma. Brahman. Então, o Vedanta Sutra, ele abre com esse aforismo. Vamos agora nos perguntar sobre o Brahman. Então, como eu falei, o Brahman teria a pretensão de significar essa realidade última, a partir da qual a realidade fenomenal surge e que mantém a realidade fenomenal. Então, seria o suporte ontológico de toda a realidade. A tradição Vedanta vai dar, grosso modo, duas interpretações diferentes e díspares para esse termo. Enquanto você tem, em primeiro lugar, uma interpretação monista e impessoal, né? A tradição responsável por sistematizar essa visão é chamada de Advaita Vedanta. Advaita significa dois, então Advaita não dual, não dois. Então a ideia é que esse Brahman seria sim a realidade última, seria o que suportaria, explicaria essa realidade fenomenal. Perdão. No entanto, seria a única realidade ou a única entidade que existiria. Então, de acordo com a Advaita Vedanta, toda essa pluralidade que nós experimentamos, e até a pluralidade em termos de identificação. Eu me considero um ser individual diferente, eu espero, de você aí que está assistindo o vídeo. No entanto, o Advaita Vedanta vai dizer que esse sentimento de individualidade ele também é ilusório. Então, o Brahman seria a única entidade que existe. E aí tem mais elaborações. Além dessa que eu mencionei, na verdade, partindo de vários aforismos das Upanishads, o primeiro grande vedantista, Shankara, ele diz que esse Brahman ele também não tem forma, ele não tem propriedades. É um Nirguna Brahman. Guna seria propriedade ou qualidade. Nir sem. Então seria um Brahman sem qualidade. Entre outras coisas, esse Brahman não tem forma, ou seja, não teria uma caracterização, ele não teria dentro e fora, não existiria nada diferente do Brahman. E o Brahman também não seria um agente, nem epistêmico, nem causal. Seria algo como um oceano de consciência vazia e anônima. Então, uma das consequências disso, primeiro aqui, como eu falei, todo esse sentimento de individualidade que nós temos, ele é ilusório. Só existe uma entidade, que é o Brahman. Eu sou Brahman, você é Brahman, só não sabemos disso agora. Estamos iludidos pensando que somos entidades diferentes, mas eu sou igual a você. E mais ainda, essa realidade última não seria, em nenhum sentido da palavra, uma pessoa.
Então, nesse sentido, essa perspectiva monista e pessoal, ela também é ateísta, porque ela nega a existência de um Deus pessoal. Né? Só existe essa uma entidade, que não é uma consciência nesse sentido que eu falei, de ser um agente epistêmico, de conhecer as coisas, de ser um agente causal, de agir, de intervir no mundo, etc. Agora, essa é uma perspectiva que aparece na Bhagavad Gita, ou pelo menos é sugerida na Bhagavad Gita. Mas existe uma outra perspectiva, uma outra maneira de interpretar esse termo, que é uma maneira pessoal, que é uma maneira que já vai dar lugar à variedade, à pluralidade, principalmente porque se refere à pluralidade em termos de indivíduos. Então, de acordo com essa perspectiva pessoal, Brahman seria esse ser superlativo, seria esse ser maximal, o maior que o maior. No entanto, ainda seria uma pessoa, um agente. Então, aqui a gente tem a noção de Brahman se aproximando da noção ocidental de Deus. Muitas vezes, assim, alguns comentadores e vedantistas, como, por exemplo, o Ramanuja, que foi o grande vedantista que surgiu depois de Shankara, né? Ele diz que Brahman é Purushottama. É uma pessoa, um Purusha supremo, né? Transcendental. E também, algumas vezes, a palavra Bhagavan é usada. Né? Bhaga significa opulência, Van, opulência ou excelência. Van, possuidor de, ou de acordo com certa interpretação, aquele que possui de forma infinita. Então, nesse sentido, Bhagavan significaria um indivíduo que possui todas as excelências, todas as opulências de forma infinita. Entre essas opulências, a tradição vai dizer que você tem fama, você tem poder, você tem renúncia, você tem beleza. E algumas pessoas vão além disso, né? Dizer que a própria consciência ou a própria pessoalidade é uma opulência. Então, nesse sentido, Bhagavan seria um indivíduo, seria uma pessoa, seria um ser supremo, um ser maximal, né? Onipotente, onisciente, etc. Bhagavad Gita significa a canção de Bhagavan. Gita significa canção. Então de acordo com a maneira como a própria Bhagavad Gita se coloca, a Bhagavad Gita é uma canção, um tratado, falado por Bhagavan, por esse Brahman supremo. É tanto que esse Bhagavan, que seria Krishna, em determinado momento da Gita, ele é referenciado pela palavra Parambrahma, ou seja, o Brahman supremo. O conceito de Brahman ele é um conceito central na Bhagavad Gita. Então, a Bhagavad Gita, ela, como eu mencionei, ela contém essa visão monista, impessoal e ateísta, só que ela, sem sombra de dúvida, ela prioriza essa visão pessoal, monista, perdão, essa visão pessoal, dualista, né? Porque não existem duas entidades, Deus e nós, seres individuais. Né? E essa visão teísta, a Bhagavad Gita é um texto majoritariamente teísta, na verdade monoteísta. Tá bom? Ok, só para finalizar esse ponto, essa perspectiva pessoal do conceito de Brahman, ela também dá espaço para a nossa individualidade. Né? Algumas pessoas diriam, graças a Deus. No sentido de que nós todos somos Brahman, então nós todos temos algo em comum com esse Brahman supremo. No entanto, esse algo comum, ele existe apenas no âmbito qualitativo, ou seja, nós temos a mesma natureza, a mesma qualidade desse ser supremo, desse ser maximal. Em termos de quantidade, há uma diferença, né? Enquanto que esse Parambrahman, esse Bhagavan, esse Purushottama, ele é onisciente, né? Ele tem um conhecimento infinito, o meu conhecimento, naturalmente, é limitado. Ok, eu vou citar aqui só um trecho de uma Upanishad, a Chandogya Upanishad, que menciona o conceito de Brahman. Na verdade, ela menciona o conceito de Atma. Na verdade, nas Upanishads, o conceito de Brahman ele aparece referenciado por, no mínimo, 3 palavras. A própria palavra Brahman, Atma, significa esse mesmo Sat, que muitas vezes é traduzido como existência. Então, esses versos mencionam a palavra Atma. E como eu falei, só lembrando, as Upanishads é aquela porção mais recente dos Vedas, que é a motivação inicial para o Vedanta. Tá certo? Então, eu vou ler. Então, esse verso aí, na verdade, ele é a continuação de um diálogo entre um mestre e um discípulo. E o mestre, no determinado momento, ele solicita ao discípulo que coloque um pouquinho de sal na água no dia anterior. E aí, no dia no qual essa parte do diálogo é travada, o mestre pede para o discípulo trazer essa água com sal. Então, ele diz, eu vou ler. Bem, traga-me o sal que você jogou na água na noite passada. Esse é o mestre. O professor. Ele procurou pelo sal, mas não pôde encontrar, pois ele tinha se dissolvido.
Bem, prove a água desse lado, disse o mestre. Qual o seu gosto? Salgada, responde o discípulo. Prove-a no meio, qual o seu gosto? Salgada, o discípulo responde mais uma vez. Prove-a neste outro lado, qual o seu gosto? Salgado, ele responde. Então o mestre fala. Ele então disse: você não pode achar o que existe, ainda assim está lá. É exatamente essa fineza que permeia todo esse mundo. O que há de verdadeiro, isto é o Atman, isto é você, Shwetaketu, o nome do discípulo. Então é uma maneira poética e bela, a meu ver, de expressar a seguinte ideia, de que existe algo no universo. Existe algo que nós não vemos, mas esse algo, ele permeia todo mundo. Ele permeia todo o universo. Ele é o suporte de tudo que existe. E ele está em tudo, né? Da mesma forma que o sal está lá na água, eu não vejo, mas se eu provar água no meio, à direita, à esquerda, eu vou sentir a mesma coisa. E é uma fineza, é algo sutil. É algo sutil e, de acordo com as tradições que abraçam esse conceito, é algo que só pode ser experimentado, visualizado, depois de uma prática relativamente longa de ascese. O indivíduo ele vai ser capaz de experimentar, de ver, em algum sentido do termo, o Brahman. Então é uma sutileza, está lá. E mais ainda, é o que de fato é real. Seria a verdadeira realidade, se é que a gente pode usar essa expressão. É a verdadeira realidade, é o que há de fato de real no mundo. E esse Brahman, esse Atman, isso que existe, somos nós também. Ou somos nós. Então, nós somos, a nossa essência seria esse Brahman, seria esse princípio espiritual. Ok, um segundo conceito importante para a gente entender essa segunda visão de mundo. Eu vou já dar um nome para ela. É o conceito de moksha. Então, moksha que significa literalmente liberação. A gente pode perguntar, se libertar de quê? Então, nessa segunda visão, que adiantando um pouquinho, se chama, ou nós vamos chamar aqui de visão Upanishadica ou yógica de mundo, você já tem de forma clara isso que é uma das características centrais do hinduísmo, que é, de um lado, a teoria do karma e, do outro lado, a teoria da reencarnação. Então, a ideia é que nós, indivíduos, vivenciamos múltiplas vidas e a natureza, por exemplo, da minha próxima vida, né, quando eu morro, aí eu vou nascer em um corpo de um bebezinho, de um embrião, uma coisa assim. Então a ideia é que a minha próxima vida depende da natureza moral das ações que eu estou realizando hoje. Então isso seria o que a gente chama de teoria do karma. A ideia de que a gente colhe o que planta. Então se eu executo ações morais corretas, ou, usando a terminologia da visão dharmica de mundo, se eu cumpro com o meu dharma, então eu vou obter um bom nascimento no futuro. Então isso é o que a tradição chama de samsara, ou ciclo de nascimentos e mortes. Então, essa visão de mundo, ela, diferentemente da visão anterior, que tem esse viés otimista, como eu falei, ela vai apontar para o caráter indesejável de todo esse processo, independentemente, por exemplo, da situação na qual eu me encontro, no mínimo eu vou envelhecer, eu vou adoecer e eu vou morrer. Ou seja, eu vou sofrer. Ninguém gosta de envelhecer, ninguém gosta de adoecer, ninguém gosta de perder ou sair das situações agradáveis, aquilo que é bom, aquilo que é prazeroso, nós queremos manter, ao mesmo tempo que queremos evitar o que é indesejável, o que nos traz sofrimento. Né? Então, mesmo supondo uma situação completamente irreal, na qual o indivíduo teve uma vida completamente prazerosa, satisfatória, experimentou poucas vicissitudes, no mínimo, ele vai perder aquela situação, porque a vida dele vai chegar a um fim, e isso naturalmente traz sofrimento. Então essa visão de mundo enfatiza a necessidade de nós quebrarmos com esse ciclo de nascimentos e mortes. Existe naturalmente a pressuposição de uma realidade para além dessa realidade fenomenal, que seria exatamente o Brahman. Então, o Brahman é a verdadeira realidade. Então, nós temos que alcançar esse Brahman. E esse Brahman seria alcançado através de práticas específicas que supostamente elevariam a consciência do indivíduo nessa vida, de forma que quando ele morresse, quando ele tivesse que sair desse corpo, ele não voltaria mais a nascer nesse mundo, ele não reencarnaria, mas ele atingiria essa plataforma espiritual, a plataforma de Brahman, que supostamente seria livre, ou está livre.
dessas vicissitudes que nós experimentamos nesse mundo, nascimento, velhice, doença, etc. Então, e atrelado a isso está o que a gente pode chamar de visão da alma, né? Então, existe uma ênfase muito grande na ideia de que a nossa natureza essencial, ela é espiritual. Ela compartilha com a natureza de Brahman. Ou seja, nós somos almas, né, atmas, né, seres espirituais, mais uma vez, que partilham dessa natureza, dessa realidade última, o Brahman, mas nós nos encontramos atualmente em um corpo material que vai ter um fim. A alma não teria um fim. Então, o foco central deixa de ser no ser humano, na condição social, na posição social que o ser humano se encontra, e passa a ser na suposta centelha espiritual que habita o corpo humano. Na verdade, não só o corpo humano, mas o corpo de todo indivíduo. Essa ideia de átomo, em geral, ela se refere não apenas a seres humanos, mas a outros seres vivos, animais, insetos. De forma que o indivíduo ele pode, da mesma forma que ele pode vestir várias roupas, ele pode assumir vários corpos. Okay? Bom, uma vez que o indivíduo, ele, digamos, aceita tudo isso que eu falei até agora, a ideia de Brahman, a liberação, o caráter intrinsecamente negativo do mundo, aí vem a pergunta, como é que ele deve se comportar no mundo? Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que se o indivíduo, de fato, ele aceita, né, a temporalidade do mundo, e esse aspecto maléfico, ou no mínimo indesejável, e que existe essa transcendência que ele deve alcançá-la, é muito provável que ele faça a seguinte pergunta: qual o propósito, qual a vantagem de eu me dedicar tanto a esse mundo? Se o propósito da vida, da minha vida, é eu me libertar desse mundo, me libertar das amarras do karma, as amarras do nascimento e da morte. Então, é muito provável que esse indivíduo ele passe a adotar uma atitude de desapego e, consequentemente, de renúncia em relação a esse mundo, em relação às coisas desse mundo. Então, em função de divagações como essa, né, que na Índia surgiu uma tradição que continua até hoje, de renunciantes, de pessoas que renunciaram a tudo, né? Renunciaram à família, renunciaram à sua posição social, ao seu trabalho, etc., e passaram a se dedicar exclusivamente à espiritualidade, né? Mantendo uma distância, um desapego com esses afazeres mundanos ou terrenos. E, consequentemente, passaram a cultivar um estado de consciência de equanimidade, né? Se esse mundo é, em última instância, ilusório, em algum sentido do termo, não faz sentido eu desejar esse mundo, ou evitar aspectos desse mundo, ou então deixar com que o mundo afete a minha consciência, que eu fique triste ou alegre, etc. Se isso não representa a realidade última. Então vamos dar uma olhadinha em como esses pontos que eu mencionei até agora aparecem na Bhagavad Gita. Então, primeiro, a questão do sofrimento e da impermanência do mundo. Aqui é Krishna falando, Kaunteya, um outro nome para Arjuna. Contatos materiais, assim como calor e frio, dão prazer e dor. Impermanentes vêm e vão. Tolera-os. Então, aqui primeiramente, a referência a essa temporalidade do mundo. Segundo, a necessidade do indivíduo tolerar, ser equânime em relação a essa impermanência. Continuando, todos os mundos, até o mundo de Brahma, estão sujeitos a repetidos nascimentos e mortes. Repetidos nascimentos, perdão. Então, Brahma aqui já não se refere, a palavra é a mesma, na verdade. Já não se refere mais a essa transcendência, mas a uma divindade. Brahma, que seria supostamente a divindade responsável pela criação. Então, a ideia que é passada aqui é que nessa hierarquia cósmica, a qual eu me referi anteriormente, né, a dimensão ou a plataforma mais elevada é Brahma Loka, seria o mundo, a dimensão na qual Brahma residiria. Então, é o topo da realidade. Então, aqui Krishna está dizendo que mesmo na esfera mais elevada dessa realidade material, ainda há nascimentos e mortes, né? Ainda o samsara ainda opera. Também aqui a gente tem isso que eu chamei de visão da alma. Não há tempo em que eu não tenha existido, nem tu, nem todos esses reis. Sequer no futuro qualquer um de nós deixará de existir. Da mesma forma que a infância, a juventude e a velhice atingem a alma nesse corpo, no momento oportuno ela adquire outro corpo. Então aqui a gente tem primeira referência à eternidade da alma, que ela não deixa de existir. E segundo, a referência explícita ao que a gente pode chamar de teoria da reencarnação, de uma maneira bem interessante. Basicamente, o que esse segundo verso diz
é que mesmo nessa vida nós experimentamos mudança de corpo. Né? Quando era criança, eu tinha um corpo específico, adolescente, um outro corpo, adulto, outro corpo, e assim por diante. Então, mesmo nessa vida, a gente experimenta mudança de corpos. E essa mudança de corpos apenas se estende para o pós-vida. Equanimidade. Ao melhor dos homens, uma pessoa sábia, equaniminadora e prazer imperturbável por esses contatos ganha a imortalidade. Aquele que nem odeia nem anseia deve ser conhecido como renunciante perene, acima da dualidade, facilmente liberto do cativeiro. Ó homem de braços poderosos. Então, mencionei aqui a questão da equanimidade, também a questão de um indivíduo se libertar, atingir moksha, se libertar do que ele chama aqui de cativeiro. Né? Muitas vezes o mundo material é visto como uma prisão, como um cativeiro, né? Onde nós estamos atrelados ou amarrados a essa lei do karma, né? Que vai nos manter vida após vida nesse mundo. A ideia é se libertar dessas amarras e, consequentemente, se libertar do sofrimento. Dito isso, eu chego a uma tentativa de resumir isso que a gente vai chamar de visão panichádica ou iógica de mundo. Por que iógica? Eu não falei até agora. Porque a ideia, né, e nas Upanishads é onde a gente encontra pela primeira vez o termo yoga sendo mencionado como um método de controle mental que objetivaria livrar o indivíduo do sofrimento. Nos textos anteriores, como nos Samhitas, né, no Rig Veda, por exemplo, você encontra a palavra yoga, mas com outro significado. Por exemplo, você encontra yoga significando um instrumento que é usado para unir dois cavalos ou dois bois, que seria o nosso jugo em português. Você encontra também yoga significando toda a carruagem, todo o instrumento. Bom, tem várias significações, mas enquanto método de controle da mente, né, vai aparecer pela primeira vez nas Upanishads. Né? O sentido mais contemporâneo de yoga, que nós usamos hoje, é bem mais recente. Né? É bem mais recente. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Então, a ideia é que o indivíduo que partilha dessa visão de mundo, né, a ideia de que existe uma realidade transcendental, o Brahman, que ele tem que se livrar desse ciclo de nascimentos e mortes, ou seja, atingir moksha, ou libertação, ele vai adotar um processo específico, ou um tipo específico de yoga. Então, yoga, nesse sentido, é visto basicamente como um método, um conjunto de práticas que visam elevar a consciência do indivíduo para que ele atinja essa plataforma de Brahman. Então, na Bhagavad Gita isso está bem claro. Yoga, entre outras coisas, tem esse significado. E a Bhagavad Gita ela apresenta diversos caminhos do yoga, diversos tipos do yoga. Por exemplo, você tem Karma Yoga, o Yoga da ação, Jnana Yoga, o Yoga do conhecimento, Bhakti Yoga, o Yoga da devoção, e assim por diante. Então, é uma visão yógica porque ela coloca o yoga como a ponte que vai fazer com que o indivíduo saia desse mundo transitório, em certo sentido ilusório, e atinja a verdadeira realidade na plataforma de Brahman. Primeira característica, moksha, agora é visto como o propósito maior da vida, atingir a liberação. É uma perspectiva espiritual, né? O foco é em Brahman, ou na alma, no Atma. Ela enfatiza o desapego e a renúncia da sociedade, no mínimo no sentido interno. E enfatiza a busca do conhecimento e da autorrealização. Por que autorrealização? Porque, mais uma vez, supostamente a nossa natureza intrínseca é sermos Brahman. Então, no momento, nós nos identificamos de forma errônea, de acordo com essa visão, enquanto brasileiro, enquanto professor, engenheiro, enquanto torcedor do Flamengo, Corinthians, etc, etc. Mas são falsas identificações. A nossa verdadeira identidade é que nós somos Brahman. Então, a ideia desses processos iógicos é um indivíduo se autoconhecer, se autorrealizar, entender de fato, e não apenas do ponto de vista teórico, que ele é esse ser espiritual. Ok, não sei se vocês notaram, mas há uma incompatibilidade, ou um conflito, ou uma tensão entre essas duas visões. Enquanto que a visão védica, por exemplo, enfatiza, como nós vimos, a execução do dever ou do dharma, visando a manutenção da ordem social, o que eu chamei de sociedade sã, a visão panichádica já vai enfatizar a renúncia e o conhecimento. E não é preciso a gente pensar muito para ver que essas duas coisas são incompatíveis. A manutenção social, como eu falei, né, nesse sentido mais antigo, ela depende que cada indivíduo cumpra com a sua função social. O Brahmana realize os rituais, ensine, né,
passe o conhecimento adiante, o Kshatriya administre, proteja os cidadãos, o reino, etc, etc. Enquanto que a tradição upanishadica, no mínimo, de forma implícita, ela vai enfatizar o indivíduo a se desapegar dos afazeres mundanos, dos afazeres sociais e, talvez, para algumas pessoas, renunciar essa posição social. Então, imagina se os brahmanas começam a abandonar as famílias e abandonar a sua posição social para ir meditar nas florestas, os kshatras, etc., a sociedade colapsaria. Então, esse tipo de renúncia, de desapego, né, que, como eu falei anteriormente, ainda é uma tradição viva na Índia. Se você vai no Google e coloca lá Naked Sage, sábio nu, você vai encontrar fotos, inclusive, e descrições de pessoas que hoje, 2016, século XXI, adotaram uma postura de vida de renúncia tamanha que renunciaram não só à família, emprego, sociedade, mas renunciaram às próprias roupas. Os caras não têm roupas, eles não têm fonte de renda, eles se dedicam exclusivamente à prática iógica, práticas de meditação, de várias tradições, e vivem nas florestas, nos Himalaias, etc., e descem, né, vão para cidades esporadicamente. Isso não é fantasia, existe de fato. E existia de uma forma muito mais... No Mahabharata, por exemplo, a gente encontra a descrição de yogis, né, de renunciantes desse tipo. Então, esses dois pontos são incompatíveis, enquanto que a visão védica precisa e enfatiza que cada um permaneça na sua posição, execute de forma exemplar o seu dharma, a visão upanishadica, no mínimo, de forma implícita, enfatiza uma renúncia. Então, as duas coisas não poderiam existir, ou coexistir, existir juntas. Enquanto que a visão védica enfatiza uma identidade baseada na posição social do indivíduo, brahmana, intelectual, sacerdote, kshatriya, guerreiro, administrador, etc, etc, a visão upanishadica vai enfatizar a identidade espiritual, vai colocar todos os indivíduos no mesmo nível. Não só todos os seres humanos no mesmo nível, porque a posição social que o indivíduo ocupa, ela é efêmera, transitória. Não é? Hoje eu sou um professor, na vida passada, não sei, eu posso ter sido um pedreiro, eu posso talvez nem ter sido um ser humano, posso ter sido um cachorro na vida passada, de acordo com essa visão upanishadica. Então, a verdadeira identidade dos indivíduos é a mesma, todos nós somos Brahman, todos nós somos entidades espirituais, né? Tanto do ponto de vista do ser humano, como do ponto de vista dos outros indivíduos. Então, são perspectivas diferentes em termos de identidade. E, finalmente, enquanto que a tradição, a visão védica, enfatiza o aqui e agora, nesse sentido mais estendido, considerando essas hierarquias às quais eu me referi, a visão upanishadica já enfatiza uma transcendência, o que a gente pode chamar de Brahman, uma dimensão para além dessa dimensão material. Ok, então agora que a gente entendeu um pouquinho o que são essas duas visões, eu volto, né, para a Bhagavad Gita nesse sentido mais geral. Não sei se vocês se lembram, eu prometi que essas duas visões de mundo, elas podem nos ajudar a entender melhor a Bhagavad Gita, né, entender os vários movimentos que a Bhagavad Gita faz. Então, primeiro, como eu mencionei, tentei ilustrar, essas duas visões de mundo, elas aparecem na Bhagavad Gita. Você tem trechos que vão falar, ora, sobre a perspectiva de uma visão de mundo, ora, sobre a perspectiva de uma outra visão de mundo, da segunda visão de mundo. Então, um pesquisador israelita, chamado Itamar Feodor, ele usou essa divisão, né, que é algo bem tradicional na literatura acadêmica. Né? Vários estudiosos, quando falam sobre os Upanishads, sobre os Vedas, etc., Mimamsa e Vedanta, eles colocam a coisa dessa forma, né, como havendo duas visões de mundo, duas perspectivas. Mas esse pesquisador, o professor Itamar Teodoro, num livro dele de 2011, uma tradução e comentário sobre a Bhagavad Gita, chamada Explorando a Bhagavad Gita, Significado, Estrutura e Semântica, salvo engano. Não estou me lembrando do título exato. Publicado pela Ashgate. Não tem tradução em português, infelizmente. Ele se utilizou dessas duas visões de mundo, dessa dicotomia, para propor uma estrutura muito interessante, a partir da qual a gente pode entender a Bhagavad Gita, o que ele chama de metáfora de 3 pisos. Então, ele pede para a gente imaginar uma casa de 3 pisos, ou 3 andares, onde, no primeiro piso, as pessoas adotariam essa primeira visão de mundo, essa visão védica ou dhármica de mundo. Então, elas veriam o mundo a partir dessa visão que eu expliquei, ok?
O indivíduo cumpriria com seu dharma, ele focaria na execução do dever, ele acreditaria na existência de uma sociedade justa, próspera, e dedicaria a sua vida a isso, etc. Mas em um determinado momento, esse indivíduo, ele, por uma razão ou outra, ele passa a acreditar na existência de uma realidade para além dessa realidade fenomenal, para além dessa realidade social. Por exemplo, ele passa a acreditar na existência do Brahman e passa a acreditar que o objetivo da sua vida é buscar ou atingir esse Brahman. Então ele já vai mudar de perspectiva, ele já vai adotar isso que a gente chamou de visão upanishadica de mundo. Então aí ele iria para o segundo piso. Então o segundo piso seria o piso no qual os indivíduos que se encontram nele teriam essa outra visão de mundo, que eu já expliquei, ok? E que adotariam algum processo iógico, praticariam algum tipo de yoga, nesse sentido do termo yoga, como método ou processo de transcendência. E aí, esse processo de yoga seria algo como a escada que levaria os indivíduos do segundo piso para o terceiro piso. E o que seria esse terceiro piso? Seria o nível da transcendência, o nível do indivíduo que já interiorizou essa realidade, já compreendeu de uma maneira prática, de uma maneira empírica, eu poderia dizer, esse Brahman. Compreendeu que a realidade toda é Brahman, compreendeu que ele é o Brahman, vista, por exemplo, sob uma perspectiva teísta, né? Esse indivíduo ele atingiu a comunhão com esse Brahman supremo, com essa personalidade cósmica. Esse é o terceiro piso, ou o terceiro nível. E por que é interessante a gente saber disso? Porque a Bhagavad Gita, ela alterna entre esses três pisos. Por hora, a Bhagavad Gita está falando sobre essa primeira perspectiva, né, da perspectiva dhármica, ou primeiro piso, a visão védica ou dhármica de mundo. Mas, ora, a Bhagavad Gita, Krishna, por exemplo, ele muda o tom e ele vai para o segundo piso. Ele adota uma postura, uma linguagem, uma visão de mundo pautada na transcendência, isso que a gente está chamando de visão upanishadica de mundo. E, ora, ele fala sob a perspectiva daquele indivíduo que já atingiu a transcendência. Então, isso é muito importante, porque, vendo dessa forma, a gente vê que não há disparidade, né? Não há... Porque, só para citar um exemplo, né? No capítulo 2, Krishna, Arjuna, no início da Bhagavad Gita, ele fala sempre sobre a perspectiva do primeiro piso, dessa visão védica de mundo. No segundo capítulo, Krishna ele vai para o segundo nível, ele começa a falar sobre a alma, que a alma é imortal, que não pode ser molhada, não pode ser queimada, etc, etc. Mas um pouco mais adiante, Krishna ele fala sobre reputação, ele dá um argumento para Arjuna continuar lutando. Ele diz, olha, se tu não lutar, tu vai perder tua reputação, né? Os guerreiros vão falar mal de ti. O que há pior para um guerreiro que se preza do que ter sua fama destruída. Então, a gente pode considerar esse argumento não muito nobre, né? No momento que a gente está falando sobre a alma, depois ele fala sobre fama, honra, reputação. Então, o que acontece é que Krishna desce primeiro no piso. Ele desce, né? Começa a falar sobre a perspectiva da visão dhármica de mundo. E menciona a reputação, posição social, etc, etc. Aí depois ele volta para o segundo piso novamente, que é o piso no qual a maior parte do predomina na maior parte do diálogo. E por vezes ele vai para o terceiro piso. Então é uma maneira muito interessante de a gente entender não só o contexto geral da tradição indiana. Muitas tradições elas enfatizam ou um tipo de visão ou uma segunda ou outro tipo de visão. Algumas tradições ainda estão se debatendo, né? Não entendem muito bem qual visão elas priorizam, né? Mais específica, a Bhagavad Gita, ela de uma forma brilhante contém esses três níveis, em especial essas duas visões de mundo. E mais ainda, para finalizar, a Bhagavad Gita, ela reconcilia essas duas visões de mundo, né? A gente viu no slide anterior que há uma tensão, de fato, entre essas duas visões de mundo, mas a Bhagavad Gita, que é uma das grandes contribuições da Bhagavad Gita no sentido da evolução do hinduísmo, ou das várias tradições indianas, é que a Bhagavad Gita fornece uma maneira de sintetizar essas duas visões de mundo, de forma que as duas possam coexistir. Entre outras coisas, a Bhagavad Gita ela elabora sobre vários conceitos chaves
dessas duas visões de mundo. O conceito de Brahman vai ser trabalhado e elaborado na Bhagavad Gita, o conceito de Dharma vai ser usado de uma maneira mais tradicional, semelhante a como eu mencionei aqui, mas também vai ser reelaborado, vai ser ressignificado. Um outro conceito central para a visão védica de mundo, que é o conceito de Yagya, ou sacrifício, também vai ser reformulado, expandido na Bhagavad Gita. Então, através desses movimentos, a Bhagavad Gita ela vai sintetizar, ela vai dar uma visão unificada, onde essas duas visões de mundo possam coexistir. Só que o que seria essa contribuição, o que seria essa síntese, eu não vou falar agora, fica para outro vídeo. Então, espero que tenha sido útil, tá?